certificação Fairtrade, benefícios e exigências para o pequeno produtor. Quem vai falar é o José Renato Sanches, do CREA. Lembrando que após essa palestra dele, aí nós vamos abrir espaço, eles vão ficar aqui à mesa para que vocês possam fazer perguntas sobre os dois temas que estão aí interligados e que refletem exatamente na qualidade do café. Então eu quero pedir uma salva de palmas ao José Renato Sanches para que ele possa já vir à frente. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer a coordenação da Ficafé e a presença dos senhores. Bom, alguém aqui nunca ouviu falar de Fairtrade? A maioria que já está no processo, já estão trabalhando, recebendo auditoria interna. Tem alguém que nunca ouviu falar de Fairtrade aqui? Também não? Então tá, não. Só para a gente dar uma pincelada rápida então no que é essa certificação Fairtrade, muito rapidinho, né? Bom, coube a mim falar sobre os benefícios, exigências para o pequeno produtor. Bom, a certificação Fairtrade... Deixa ele tá... tá. Deixa ele só ajustar a tela ali. Obrigado. Bom, antes de a gente falar propriamente de certificação Fairtrade, o que é uma certificação? O que ela se espera quando você pega uma certificação? Primeira coisa, a importância da certificação, porque hoje está tendo uma mudança nos hábitos, nas preferências dos consumidores de café, de todos os produtos, mas especificamente do café. Isso tem provocado um aumento da busca por produtos de alta qualidade. E aí a importância do 100%, a importância do que o Bianchi falou com a gente agora há pouco, Sem qualidade não adianta eu ter uma certificação que só o selo pelo selo não vai garantir exportação de café ou conseguir um preço melhor. Ele abre alguns mercados, mas na verdade eu preciso da qualidade, senão eu não consigo colocar esse café no mercado. Isso em função de quê? Consumidores exigentes, eles estão mais dispostos também, eles são exigentes, mas estão mais dispostos a pagar mais pelo produto de qualidade, ou seja, que atenda às exigências, atenda às necessidades deles. Então eles pagam mais por satisfazer os interesses dessas pessoas. Nós estamos dispostos a pagar um pouco mais pelo café de vocês. Demanda por alimento saudável e sustentável, como característica incorporada ao produto. Então, hoje em dia não basta só o café ter uma boa bebida, eles querem mais coisa atrás desse café, outros aspectos, nós vamos ver o que é isso daqui a pouquinho. Isso tudo leva à certificação, que vai garantir o quê? Que o café de vocês está atendendo às necessidades dos consumidores, não só no aspecto qualidade de bebida, mas o sistema de produção, o trato que vocês vão ter com os trabalhadores e tudo mais, meio ambiente, sociedade e tudo mais. Bom, o conceito de qualidade, o sabor e o aroma, como o Bianchi falou, continua sendo muito importante. Sem isso você não consegue entrar no mercado. Então isso continua sendo muito importante ainda. Mas os consumidores estão expandindo o conceito de qualidade. E o que é isso? O que eles estão esperando no café? As características sensoriais, que são as qualidades intrínsecas da bebida, aroma, sabor, isso está lá, são características sensoriais. Obrigado. O que mais que eles estão querendo? Exigência de transparência das origens e rastreabilidade do produto final. Então, quando o cara compra o produto de vocês lá na Europa, ou no Canadá, Estados Unidos, Japão, onde seja, ou mesmo no Brasil, eles estão preocupados em saber de onde veio esse café, quem que produziu, como foi produzido, de qual região. Outra coisa que tem favorecido as certificações são as mudanças de legislação da União Europeia, Canadá, Estados Unidos com relação à segurança alimentar. Isso passa por rastreabilidade, passa por sistema de produção, produtos usados defensivos agrícolas, semente, muda e tudo isso. Então isso é um outro fator que expandiu o conceito de qualidade. Além disso, o aumento da relevância das condições sobre as quais esse café foi produzido. Quem produziu, qual mão de obra que ele usou, se ele é um grande produtor, se é um agricultor familiar, qual é o sistema de produção, se ele irriga, se ele não irriga, os produtos que ele usa, todo o sistema produtivo. Então essa expansão da qualidade está levando à necessidade das certificações, Bom, os fatores de qualidade a gente já falou, não vamos nem... São fatores tangíveis que a gente fala, que são os que estão relacionados à qualidade de bebida, sabor, peneira, tamanho de grão, tipo de torragem, que você percebe na hora que você toma o café. O que o consumidor está querendo hoje são fatores intangíveis, ou seja,
formas de tratamento de empregado, impacto ambiental na sua produção, aspectos sociais, o sistema produtivo adotado, o manejo cultural, a forma de controle de pragas e doenças. Isso, na hora que eu tomo um café, eu não consigo sentir isso, eu não consigo perceber. Quem que garante isso? A certificação. É ela que vai garantir essas qualidades intangíveis, ou seja, tanto a UTS Certify como o Fairtrade, e eles vão garantir essas qualidades aqui. Isso que o consumidor espera quando ele vê um selo. Então, os tangíveis são comprovados no visual, no paladar, nas análises sensoriais, e esses intangíveis, como é que você garante isso? Através de uma certificação. Que é isso aqui. Então, a certificação é uma garantia de qualidade de um produto, que o consumidor está exigindo que se cumpra vários outros fatores. Então, essa é a importância de se obter uma certificação. É isso que garante um mercado diferenciado para vocês que trabalham no processo de certificação. Então, tudo isso aqui é o que a certificação acaba passando por todos esses aspectos, Desde lá da escolha da semente da muda, plantio, a colheita, como é que eu vou secar esse café, como é que eu vou beneficiar, rebeneficiar, preparar, torrar, moer, até chegar na xícara do consumidor, pensando em boas práticas agrícolas, responsabilidade ambiental e responsabilidade social. Isso tudo está atrás de um selo de certificação, seja ele qual for. Bom, especificamente com relação à certificação Fairtrade, falar rapidinho como é que é isso. Ela certifica prioritariamente pequenos produtores, para quem vocês que já estão na COSEMP sabem muito bem disso, são pequenos produtores organizados, ou seja, ela não certifica produtor individualmente, ao contrário de algumas outras certificações, ela só certifica produtores organizados em associação ou cooperativa. Então, se um produtor individualmente quiser certificar Fairtrade, ele não consegue, ele tem que entrar numa organização. Lógico, cumprir os critérios e requisitos dessa certificação Fairtrade. E aí vem a primeira, vamos dizer, exigência, o primeiro compromisso de quem quer participar da certificação Fairtrade. É uma certificação coletiva. Ou seja, a certificação quem tem é o café, no caso aqui, quem tem a certificado aqui é o café da COSEMP que é certificado Fairtrade. Então, se um produtor deixar de cumprir um critério maior, que a gente chama, todo o grupo pode perder a certificação. Então, essa é a primeira exigência para os pequenos produtores que querem participar do processo, é o comprometimento com as regras da certificação. Então, porque ela é coletiva, o detentor do selo é a COSEMP, então ninguém pode infringir uma regra maior. Se por acaso fizer alguma coisa errada, vamos dizer, inconscientemente, sem saber, sem ter conhecimento, não tem problema, ele só tem que comunicar a organização dele, no caso a COSEMP, para que ela tome as providências antes da auditoria externa. E aí não prejudica ninguém. Não é que você não pode fazer nenhum erro, porque ninguém é 100% perfeito. Às vezes a gente acaba, por necessidade ou por alguma circunstância, não cumprindo um critério. Aí cabe a vocês comunicarem a COSEMP. Por isso que os meninos do 100% agora assumiram a certificação Fairtrade, a parte de auditorias internas. Isso é muito importante. Então, não briguem com eles quando eles vão com questionários gigantes, Priscila? E lá e fica fazendo um monte de perguntinha para vocês, para a gente garantir que os critérios estão sendo cumpridos. E se alguém não cumpriu, o auditor já vai dar a medida corretiva necessária, comunicar o controle interno da COSEMP, e aí fica tudo tranquilo, para não ter problema de prejudicar a certificação. Bom, e agora, isso assim, a certificação, a gente fala organização de pequenos produtores, Existem alguns conceitos de pequeno produtor para a certificação Fairtrade, que depois, se alguém quiser, a gente pode falar isso numa outra oportunidade, porque senão a gente vai estender muito o tema aqui. Mas basicamente é isso, Bom, só para vocês terem uma ideia do tamanho do mercado Fairtrade, a abrangência dele hoje, esses são dados do anuário da certificadora da Fairtrade International em 2014. Hoje tem mais de 1,5 milhão de produtores e trabalhadores certificados Fairtrade, trabalhando com produtos certificados Fairtrade. Não só café, mas café, cacau, mel, frutas e assim por diante. São mais de 3,1 mil organizações certificadas Fairtrade ao redor do mundo. Entenda-se organizações de produtores e de compradores, que toda a cadeia de custódia é certificada, no caso da certificação Fairtrade. 64 organizações no Brasil hoje nós temos, certificada Fairtrade, colegas de vocês da COSEMP. Hoje o Fairtrade está presente em 74 países. Isso garante uma demanda por produto Fairtrade que é bastante interessante para você
vocês que produzem. As vendas em 2014 de produtos Fairtrade, nós somaram 5,9 bilhões de euros. Multiplique-se isso por 4,50, vê quanto dá, né? E teve um incremento aí de 10% em relação a 2013. Então, com toda a crise, a certificação, os produtos Fairtrade, a venda de produtos Fairtrade vem crescendo uma média de 12% ao ano. Mesmo na bolha imobiliária dos Estados Unidos, na crise da Europa, isso vem crescendo. Porque o público que compra produto Fairtrade é um público diferenciado, tem um poder aquisitivo um pouco melhor, não se abate tanto com as crises, né? Venda no Brasil, 59,4 milhões de euros de todos os produtos Fairtrade produzidos no Brasil que foram exportados, porque basicamente os produtos Fairtrade se destinam à exportação. O aumento das compras, né, mais significativos, 2013 e 2014 comparando, aconteceram na Suécia com 37% e a Alemanha cresceu 27%. Lembrando que esses dois mercados já estão consolidados no Fairtrade há muitos anos. Então, continuou crescendo mesmo em mercados já consolidados. E um forte crescimento em mercados novos, né, que começaram a certificação há pouco tempo, né, nos mercados emergentes. O Canadá cresceu 40% e Hong Kong, né, um país pequeno, novo, cresceu 42% no mercado Fairtrade. Então é um mercado que ainda continua em ascensão e tem uma promessa boa de alguns anos aí para ter mercado. Aqui são todos os produtos que foram exportados, né, o café está aqui. Foram exportados 93 milhões de quilos, 93 mil toneladas de café verde, que foram produzidos e comercializados como Fairtrade. A parte azulzinha aqui é o café convencional, com 57%, e 43% desse volume foi café orgânico. No nosso caso aqui é convencional, não vamos nem pensar em orgânico por hora. E o café é o terceiro produto, é o segundo produto, perdão, mais vendido, né, em volume. Primeiro é a banana, depois é o café e cacau. Aí flores tem esse número grande aqui, mas isso aqui são hastes de flores, né? Não dá para ver lá. Então cada botãozinho de flor Fairtrade que é comercializado. No Brasil, né, a gente falou de 64 organizações. Então nós temos aqui, ó, de café tem 25 organizações certificadas, de produtores, 14 traders, né, que são os compradores ou exportadores Fairtrade. Estão totalizando 39 organizações entre produtores e compradores Fairtrade no Brasil. E a Coseng está entre esses 25 aí. O resto é fruta, suco, mel, soja, polpa de fruta e uva para vinho. Esses são os produtos no Brasil que nós temos hoje. Isso aí saiu o Sergião Barreiras do site que a Virus colocou lá, e o Sebrae de Minas Gerais fez esse levantamento junto com a Fran Internacional. Eles têm uma expectativa que esse ano aumente a venda de café em 60%. Na verdade, está dando 68,45%. Em 2013, as vendas Fairtrade totalizaram 126 mil sacas. 2014, 154 mil, cresceu 21%. Eles estão estimando esse ano 260 mil sacas, um incremento de 68% de café Fairtrade. Isso daria um faturamento de 27 milhões, ou um pouco mais que essa diferenciação do dólar já hoje. Então, se isso se confirmar, existe mercado ainda bastante grande para a produção de café nessa safra de vocês ainda. Só precisando lembrar que vocês têm que fazer o que o Bianchi apresentou, né? Precisa ter qualidade, senão a gente não consegue colocar esse café lá fora. E quem são os beneficiados na cadeia, né, da certificação Fairtrade? A certificadora entende que é tanto o produtor, por ele ser pequeno e está numa desvantagem comercial, né? Ele não consegue exportar direto, se ele não se juntar, não tiver um selo, não conseguir exportar. Ele certificado, ele consegue fazer essa exportação, ele se equipara a grandes produtores. E o consumidor, que também, por conta da consciência social dele mais apurada, ele vai ter produto que garante que atenda essa necessidade dele, produto certificado que atende às exigências desses compradores. Com isso, a certificação Fairtrade já beneficia todo mundo que está envolvido nessa cadeia produtiva, desde produtor, trabalhador, a organização certificada que recebe o prêmio, os consumidores, né, meio ambiente e os aspectos sociais também são todos melhorados. E a organização, principalmente, e o entorno dela, se preconiza lá na frente que com o recebimento desse prêmio, a organização faça o melhoramento do entorno dela, né, da sociedade que está em torno dela, desenvolvimento local que a gente chama. Quais são os objetivos da certificação, né, que acabam se tornando alguns benefícios, na verdade? Facilitação de negócio e apoio aos produtores.
O que mais? Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental das organizações certificadas. Fomentar processo de produção ambientalmente correto e socialmente justo. Então, condições de trabalho, condições de conservação e preservação do meio ambiente. Favorece todos os envolvidos, como nós já falamos, produtor, organização, meio ambiente e população que está no entorno dessa organização. Bom, certificação do mercado, né? Como é que é isso? A certificação visa a retirada do intermediário entre produtor e consumidor. Entenda-se o intermediário não exportador, porque as organizações ainda não têm know-how para fazer exportação direta. Mas o contato com o comprador, normalmente ele é direto. A Cocente pode ter um contato com o comprador lá fora, nos Estados Unidos ou na Europa, e vai usar um exportador para fazer com que esse café chegue lá. Mas o contato é direto. Quem compra o café de vocês lá fora sabe exatamente que ele veio aqui do Norte Pioneiro, quem foi comprado, de qual organização, independente de ter passado por uma exportadora. Então essa relação é direta. Isso facilita. O aumento do valor recebido pelo produtor, né, por conta do preço justo, tem a garantia de preço. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pagamento do prêmio. Além do preço do café ter uma garantia, vocês recebem, a organização recebe um prêmio, que é para ser reinvestido no desenvolvimento da cafeicultura do local ou no benefício social dos produtores. Melhoria de condições socioeconômicas dos produtores e sempre, né, respeitando o meio ambiente. Então, por conta do preço melhor no prêmio, você tem condições de ter uma melhoria de qualidade de vida das famílias e da própria organização. E agora vamos falar um pouquinho dos benefícios e exigências propriamente dito, né? E até agora a gente falou só de coisa boa, né? Só que é benefício, agora aqui qual que é a parte que vocês têm que cumprir também, né? Não é só benefício, tem que cumprir alguma coisa, né? Com relação aos produtores, benefício. Preço mínimo versus um preço de referência, existe isso. A FLOS tem o preço mínimo estabelecido para a certificadora e o preço de referência. Nós vamos ver qual que é para frente. Qual que a organização recebe? O que tiver maior no dia da venda. Então, se o preço mínimo tiver maior que o preço de mercado, ela recebe o preço mínimo. Se o preço de mercado tiver maior que o preço mínimo estabelecido pela certificadora, vocês vão receber o preço de mercado. Além disso, o prêmio Fair Trade que nós falamos, né? Inserção no mercado internacional, melhoria das condições de comercialização. Vocês vão conseguir atingir esse mercado lá fora de uma maneira mais fácil. Retirada do intermediário, relação direta com compradores, né? Então, tende a ser maiores preços. Diminuir algumas comissões que eu pagaria para o meu atravessador, para o intermediário, para o corretor, isso sai do mercado. Relações comerciais de longo prazo, estáveis. Existem organizações no sul de Minas, que foram as primeiras certificadas no Brasil, que até hoje vendem para os mesmos compradores. Então se estabelece uma negociação transparente e ela fica por longo prazo estável, né? E aí é o ganha-ganha, né? Em algumas oportunidades o produtor ganha um pouco menos, o comprador ganha um pouco mais, em outras oportunidades o comprador abre mão um pouco do ganho dele e repassa para o produtor, e isso vai virando uma constante e fica por longos anos aí. Liberdade de comercializar no comércio justo. Você estando associado, você pode comercializar tranquilamente. Não existe nenhuma restrição. Não pode existir, que a certificadora não permite que exista uma restrição de comercialização, né? A associação privilegia um ou outro associado. A chance tem que ser igual para todo mundo. Só que isso exige o quê para mim conseguir aquilo tudo? Primeira coisa, exigência por qualidade. Por isso que o 100% está aí. Por isso que o Bianchi se dedica, ele e o Zé Marcos se debruçam, desenvolvem estratégia e os meninos estão implantando isso para vocês. Então isso já é uma facilidade para quem está aqui no Norte Pioneiro ter esse 100% de qualidade que te garante isso. Cumprir as exigências da certificação, todas as regras, acordos, contratos firmados, isso tudo tem que ser cumprido para conseguir relação estável de mercado também. Transparência nas relações. E aí transparência nas relações entre compradores e produtores, produtores e compradores, produtores e organização, organização e produtores. Não adianta eu ser transparente só dentro da minha organização e não ser transparente com o meu comprador e vice-versa. Então essa transparência tem que ser geral. Todo mundo tem que saber exatamente o que está acontecendo. E isso é exigido na certificação, senão vocês perdem o selo. O que mais? Responsabilidade social, né? Orientação, tem algumas coisas. Orientação e restrição sobre o uso de agrotóxico, cuidados com a saúde e segurança do trabalhador, das famílias que trabalham e produzem o café. O que você faz com os seus resíduos na propriedade, né? Produtos químicos, resíduos tóxicos, o que você está fazendo com isso, embalagem, agrotóxico e assim por diante.
uso de EPI, né, que tem muito a ver com a saúde e segurança. Então isso garante para o consumidor lá fora aqueles aspectos sociais que nós estamos falando, né? Isso faz com que ele compre esse café. Então já garante isso para o comprador. Só que vocês têm que ter respeito pela legislação trabalhista e ambiental. Ainda não se exige integralmente o cumprimento dessas legislações, mas boa parte dela vocês estão sabendo que vocês estão cumprindo, né? O pessoal do 100% vai lá, pelo que eles perguntam para vocês, vocês sabem que algumas coisas vocês têm que estar cumprindo. Então esse é um compromisso que vocês têm que ter também. Discussão em Assembleia Geral sobre a destinação do prêmio, né? O prêmio que a cooperativa recebe, ele não pode ser decidido simplesmente pela diretoria, pelo presidente. O Paulo Fraschetti, que é o presidente da Ecocentro, sentou lá com o Cleomilson da Assembleia, decidiram vão investir em tal coisa. Não pode ser feito isso. Tem que ser apresentado um plano para a Assembleia Geral e a Assembleia vai decidir se aquele plano vai ou não ser implementado. Então isso garante aquela transparência que nós falamos. E com isso, estimula-se o quê? A participação dos cooperados nas assembleias, no desenvolvimento, na administração, na gestão da cooperativa. Então por isso que é importante estar participando das assembleias, nas reuniões de núcleo, vocês já irem discutindo o que vocês vão fazer com esse prêmio, e aí apresentar sugestões para a diretoria, para depois disso ser aprovado. Então, exige o quê? Né? Eficiência, transparência e democracia na gestão. Não pode ser nada às escondidas, né? Tem que ser tudo muito transparente. Então, essa é outra exigência. Melhoria do sistema produtivo, né? Aumento da qualidade e produtividade. Do total do prêmio que a organização recebe, que a COSEMP recebe, referente às vendas de café, fair trade, 25% desse valor, obrigatoriamente, tem que ser investido em melhorias de qualidade ou produtividade ou produtividade. Então, o 100% pode ser, daqui a um tempo, ser contratado esses consultores através do prêmio da COSEMP, porque melhora a qualidade e a produtividade de vocês. Então, isso garante, é um outro benefício que está obrigatoriamente implícito nessa certificação Fair Trade. Vocês têm que gastar esse dinheiro com isso, né? Promoção e desenvolvimento local, né? Esse prêmio também, os outros 75%, vai oferecer condições de vocês melhorarem a comunidade, né, no entorno de vocês. Lógico, isso depende muito do volume de venda, né? Eu trabalho com algumas organizações certificadas que estão pagando até bolsa de estudo para curso universitário, para os filhos de associados. Curso de inglês, curso de informática, pagando PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Programa de Saúde Ocupacional, fazendo exame colinesterais para resíduos de agrotóxico, audiometria, que mais? Benefícios para compra de equipamentos para qualidade e produtividade. Então, isso tudo vai depender muito da gestão que vocês vão fazer do prêmio e do volume de dinheiro que tem para isso, né? Contratação de engenheiro agrônomo específico para atendimento desses produtores. Então, tem uma série de benefícios, né? Ajudam creches e aí você começa a melhorar a qualidade da comunidade no entorno. Então, tem uma série de coisas, né? Escolinha de informática que eles montam, consultório médico, consultório odontológico, isso tudo dá para se pensar quando você tem um volume bom de dinheiro. Para mim ter essa história de melhor qualidade e produtividade, eu tenho que adotar novas tecnologias ou aprimorar as existentes. Basicamente tudo que o Bianco estava falando. Vocês já fazem muita coisa, mas precisa aprimorar muita coisa, como diz o Bianco lá, naquele monte de que ele colocou, né? Tem muita coisa a ser feita, né? Então aí tem muito trabalho para os consultores do 100%, né? E o uso correto do prêmio, né? Por ser discutido em assembleia e tudo mais, tem um uso correto dele, força o uso correto dele. Nós falamos muito do prêmio, né? Quanto que é esse prêmio? Aí, ó. Para cada saca de café Fair Trade vendida hoje, equivale a R$ 100,79 de prêmio para a organização. É um bom adicional de preço, né? R$ 100 no saco não está ruim não, né? É um dos maiores prêmios hoje, seguramente, de todas as certificações da Sampaio. Eu acho que não tem nenhum maior que isso, né? Então hoje, se você for exportar um contâneo, que são 320 sacas, iria aí R$ 32 mil, praticamente R$ 32.200, para a cooperativa fazer investimento que a gente falou, tirando 25% para qualidade e produtividade e o restante para outros investimentos. Isso eu fiz com cotação de ontem, que o dólar estava 3,8098, né? Então o fechamento de ontem. Não sei hoje como é que está, de repente aumenta um pouquinho, abaixa um pouquinho, mas fica em torno de R$ 100 por dólar nesse valor. Aqui eu só fiz a mesma continha, só para... Como hoje a saca tem 159 quilos, né? O prêmio daria isso aí um container hoje de 325 sacas. Que vocês exportam são os mesmos R$ 32.
32 mil reais. Tá? Então, 100 reais por saca de 60 quilos. Vamos ficar com isso na cabeça. Como é que é o preço? Nós falamos de preço mínimo, preço de referência. Quais são esses preços? O preço de referência hoje para o café arábica, né, o preço de mercado, e o preço mínimo. O preço de mercado é baseado na Bolsa de Nova York. É o contrato tipo C, que eles falam, né? Só que em centavos de dólar por libra peso, só que esse preço de Nova York, se vocês pegarem no jornal, na bolsa, falar, esse que é o preço de referência. Não é bem isso. Existe um diferencial para mais ou para menos em função da qualidade do café que vocês produzirem. O Bianchi falou, eu tinha um café de 80, ele é Nova York mais alguma coisa. Eu tenho um café de 70, é Nova York menos alguma coisa. Então a importância de você produzir café de qualidade. E outra coisa que esse preço considera é o preço FOB, ou seja, é o preço colocado lá no Porto de Santos, ou no Porto de Paranaguá para exportar. Então todos os custos de preparo desse café, colocar esse café no container, transportar isso, pagar a diária de porto, embarque no navio, é descontado do valor do preço de referência também. Então não é porque está lá 140 em Nova York que eu vou receber isso. Né? Mas tem que ver a qualidade que você tem e os custos que estão embutidos para colocar esse café em Santos. Uma coisa interessante é que quando você tem esses descontos aqui, o comprador Fairtrade é obrigado, pelas certificadoras, senão ele perde o selo, a mandar uma planilha com todos os custos que ele teve para chegar no Nova York menos 30, menos 20. Então a organização ela sabe exatamente o que foi descontado dela. Quanto que ele foi de frete, quanto que foi para estufar o container, quanto que foi de estadia, que eles chamam a charge de exportação. Está tudo embutido e eles são obrigados a apresentar essa planilha para os produtores Fairtrade. Então isso é bacana também. E o preço mínimo é um valor que é estabelecido em centavos de dólar por libra peso também, só que é estabelecido pela certificadora. E qual é esse valor, né? O produtor recebe o maior preço, né? Bom, para determinar o preço mínimo da certificadora, ela tem alguns critérios, de acordo com o sistema de produção. O sistema lavado, o sistema natural e o sistema despolpado natural. E eles consideram, né, o sistema lavado, o sistema despolpado, perdão, como café lavado. Então a importância é que eles já estão no caminho certo aqui, eles já estão produzindo CD, o CD descascado é considerado como café lavado, aí o preço mínimo é um pouquinho maior, como nós vamos ver. Então, o café despolpado natural é considerado um café lavado. E quanto que dá isso? Né? Não estamos falando tanto, né? Aí nós falamos, o preço mínimo, eu tenho o preço de referência, o que o produtor recebe? O maior preço. Descontado todos aqueles custos. Né? Eu coloquei aquela bandeirinha deixando para ninguém esquecer disso, porque senão você toma uma briga com o diretor comercial da cooperativa, arruma uma briga com o Sebrae, arruma uma briga com o Zé Renato, fala, mas lá estava 140 em Nova York e pagou 130. Tem que descontar tudo, qualidade e custos. Com relação ao preço, o natural, ele está em 135 centavos de dólar por libra peso. Isso com cotação do dólar de ontem daria R$ 680,33 reais o preço mínimo. Como o preço está muito parecido, né? Nova York nós estava dando 134,22 centavos de dólar por libra peso. Então o preço de Nova York referência 676, o preço mínimo 680. Nesse formato eu receberia 680. Lógico, né? FOB, desconto de transporte. De novo, eu sempre reforço isso para não ficar com essa ideia que o preço é fechado. Tá? A mesma história, a cotação foi ontem, a cotação que eu fiz, e está lá a mesma bandeirinha lá para vocês saberem que tem que descontar uma série de custos. Isso é o café natural. Quanto que sai o café lavado, né? O café lavado, eles pagam o preço mínimo estabelecido em 140 centavos de dólar por libra peso. Então são 5 centavos de dólar por libra peso a mais no café lavado. Isso daria R$ 705 para 676, os mesmos 705. Tá? Quando o preço mínimo está maior que o preço de referência, eles também permitem um desconto aí máximo de 15 centavos de dólar por libra peso. Então, 135, vou descontar 15 centavos, vou para 120 centavos de dólar por libra peso, que é o preço mínimo que passaria a ser. É uma estimativa dos custos de exportação e tudo mais. Bom, falamos dos benefícios para vocês, produtores. Para funcionário, né, que lembra que tem os aspectos sociais, que o comprador quer pagar mais por isso, né? Quais são os benefícios para funcionário? Melhoria das condições
e processos de trabalho. Tem uma série de critérios que quem tem funcionário tem que cumprir para garantir que essas condições sejam melhoradas, né? Aumento de segurança nos locais de trabalho. Então tem lá, por que eles perguntam? Tem protetor de cardan, né? Como é que está o produto perigoso, onde você largou? Tá, identificar os locais de risco na propriedade, né? Por conta disso, existe um critério que te obriga a fazer isso para você garantir essa venda. Ausência de discriminação, né? De trabalho forçado e infantil. Então, eu não posso ter menor trabalhando, não posso ter trabalho forçado e eu não posso ter discriminação, né? Porque o meu funcionário é amigo do Zé Renato, eu não gosto do Zé Renato, eu não vou dar benefício para ele. Ou ele não votou no vereador que eu indiquei, então eu não vou dar o benefício para ele. Não vou capacitar, não vou levar ele para concurso, não vou trazer ele na Ficafé. Não posso fazer isso, não posso discriminar por raça, cor, opinião política, sexualidade, nada. E trabalho infantil, o risco maior do trabalho infantil é na época da colheita. Quando você tem uma equipe bacana que colhe café para você há muitos anos, chega no período de julho, férias escolar, a mulher não tem o que fazer com o filho, e ela faz o que com ele? Leva para colher café. Por mais que ele não coloque a mão no grão de café, isso é considerado trabalho infantil. Se pegar um fiscal, tanto do Ministério do Trabalho, ou uma auditoria surpresa da certificadora, seja a URSS ou seja a Fairtrade, vai dar uma não conformidade. E essas não conformidades são maiores. Provoca a suspensão do certificado da organização ou até a descertificação, a perda do certificado. Então, muito cuidado com isso. Estabelecimento de política de emprego na organização. Quem tem muito funcionário tem que estabelecer cargos, salários, definir tudo isso certinho. Também obriga com que quem tenha funcionário não faça nenhuma oposição a que o funcionário se filie ao sindicato de trabalhador rural do município dele, ou extensão de base. Isso é verificado. Pagamento realizado regularmente, né? Isso todo mundo faz, né? Paga, combinou cada 15 dias, ou na semana, ou cada colheita, você vai lá e paga, tem que pagar isso, pagar em moeda corrente, né? Documentar isso com recibo e o funcionário, o trabalhador, tem que concordar com esse valor. Isso é tranquilo, se você não concordar com o valor que você paga, ele vai na propriedade dele no outro dia, acabou, né? Você só vai estar lá com quem concorda. Mas é um critério que é verificado. E aumento, isso aqui é uma coisa que mais difícil de cumprir, é um critério que chama de desenvolvimento, mas eles preconizam isso, até aumento gradual de salário além da média regional. Não é uma obrigatoriedade, mas é um critério que vocês podem pensar em desenvolvimento, até parte desse prêmio, usar para isso, enfim. Mas pouca gente faz isso. E realização de treinamentos de saúde, segurança e de direitos trabalhistas. Então, quais aspectos estão envolvidos na saúde e segurança dos trabalhadores têm que treinar para operar um equipamento que ofereça risco, aplicação de agrotóxicos, por isso que a COSEMP já exige quando a pessoa vai se filiar à cooperativa, tem que ter um curso de aplicador de agrotóxico, de defensivo agrícola. Né? Todo mundo tem que ter esse curso, ou o trabalhador, ou o funcionário, ou o próprio proprietário, porque isso já garante o cumprimento desse critério. Isso tudo, né, faz com que vocês tenham que respeitar as legislações trabalhistas, observação da NR31, que fala muito de trabalho infantil, de segurança do trabalho, todas as regras estão lá. PPRA, que é legal pensar nisso, né, no programa de prevenção de riscos ambientais, ou seja, quais são os riscos da minha propriedade que oferece para o meu trabalhador ou para a minha família. E aí eu minimizar esses riscos. PCMSO, Programa de Saúde, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Quais são os exames obrigatórios? Se tem algum problema de ergonomia, né, de forma de trabalhar, se o cara vai ter um problema de coluna, um peso demais. Então, tudo isso são coisas que vocês podem pensar, que você pode pensar em estar fazendo para frente, até com o recurso do prêmio, está contratando profissionais para fazer esse tipo de trabalho. Então, são práticas de melhoria contínua que vocês vão ter com relação ao benefício dos funcionários. Com relação ao meio ambiente, né? Hoje, né, tanto a Fairtrade como qualquer outra certificação, ela não permite que você desmate para plantar café, você tem que já fazer o cultivo nas áreas que você já está desmatada, mas isso no Brasil, você falar que vai desmatar hoje, facinho, né, Sampaio? Então nem tem muito o que pensar, isso é fato já. Incentivo ao reflorestamento, né? Você ganha alguns bônus com a certificação, se você plantar árvore, reflorestar a beira de rio, APT, reserva legal e assim por diante. Redução do volume dos tipos de defensivos agrícolas usados na produção. Quem já está participando do processo Fairtrade sabe que tem uma lista de produtos proibidos, né? Vocês não podem usar determinados agrotóxicos, determinados defensivos agrícolas para a produção do café.
nada que impeça a produção, tanto é que vocês estão com amostras até no CUP aí, classificadas, restringindo o uso desses defensivos, né? Armazenamento e uso adequado dos defensivos, né? Uso de EPI, onde é que eu vou guardar esse defensivo para não permitir acesso de criança, pessoa não autorizada. Armazenamento e destino adequado de embalagens, né? Defensivo agrícola. E aí, os meninos também acabam enchendo o saco de vocês, né? Furou a embalagem, não pode guardar a embalagem sem furar, porque senão corre o risco de usar, né? Só naquele dia eu falei, eu vou pegar hoje só esse galãozinho de 20 litros para pôr água, né? Por isso que a certificadora exige que tenha furada, né? Mais orientação sobre o manejo e aplicação de defensivos agrícolas, né? Mas o pessoal de 100% tem feito isso nas reuniões de núcleo, falado da aplicação, falado de uso de EPI e tudo mais, e vai continuar falando ainda, né? Diminuição da erosão do solo, boas práticas de agricultura para não ter problema de erosão, incentiva o uso de resíduo orgânico, né? Compostagem, cobertura vegetal, né? Você tentar colocar alguma coisa mais orgânica no solo, minimizar o uso de adubo químico. Diminuição da contaminação da água por conta do uso correto de defensivo agrícola, aplicação correta de fertilizante, corretivo. E uso de água de forma sustentável, ou seja, se eu for irrigar, eu preciso ter outorga desse uso de água. Né? Se eu também estou lavando, processando café, o que vocês vão fazendo com o destino daquela água? Né? Por isso que até era para outro. Fugiu o nome, que ia vir. O Léo Sanches está vindo aqui fazendo todo o trabalho com vocês para o reuso dessa água, para fazer um destino adequado dessa água. Então, já estão muito bem encaminhados aqui com a história de certificação. Tudo isso é aquela história: respeito à legislação ambiental, respeito à lei de defensivos agrícolas, né? Existe uma lei. Observação da lista de materiais proibidos, ou seja, os produtos que estão no uso restrito, né? Dos defensivos agrícolas vocês não podem usar. Tratamento e destinação adequada da água, acabamos de falar, o Léo Sanches está aí, você já não precisa nem se preocupar com isso, é só fazer o que ele está implementando aí. Outorga de uso de água e armazenamento e destinação adequada de produtos químicos e resíduos perigosos. Então, sim, a gente tem uma série de benefícios, mas temos os nossos compromissos aqui para estar garantindo isso, né? Outros benefícios indiretos, né, vamos falar assim, a organização do produtor fair trade certificada, né? Ela vai ter o quê? Ela garante lá fora. Por que eles pagam mais pelo café de vocês? Por conta disso, vai ter ausência de discriminação. Na organização, ela não pode restringir o acesso de associados ou expulsar um associado de novo, né, por opinião política, religiosa, sexo, orientação sexual, nenhum tipo de raça, nenhum tipo de discriminação. E a comercialização também. A organização não pode discriminar nenhum associado, nenhum cooperado, por conta de uma opinião ou por conta de alguma desavença com ele, com a diretoria, excluindo ele do processo de certificação. Se ela fizer isso e isso for comprovado, ela perde o selo. Outra coisa, a certificação estava fortalecendo a associação, né? E também tornando-la economicamente sustentável. E é o que o Bianchi falou, eu concordo gênero, número e grau com ele. A certificação, antes de qualquer benefício financeiro, ela traz um benefício na gestão, na organização das propriedades, na organização, na gestão do processo. Eu acho que isso já é o primeiro passo, independente de qualquer benefício financeiro. Se você tem um bom controle, uma boa gestão, você acaba ganhando dinheiro independente do seu. Então, o aumento da qualidade do produto comercializado, né, que vocês estão melhorando a qualidade, faz com que vai aumentar as vendas, porque tem maior procura de produto de qualidade, facilita a inserção no mercado internacional e vai o quê? Aumentar a demanda do produto certificado. Então é um ciclo virtuoso que a gente chama, né? Aumento de produção, aumento de qualidade, aumento de venda, aumento de demanda e assim vai. E aí eu tenho que estar preparado para atender essa demanda, né? Uma novidade que saiu agora dia 25 de março desse ano, que é uma outra oportunidade que talvez vai se consolidar daqui a alguns anos de mercado, foi assinado um convênio do Fairtrade Brasil com a Fairtrade International. Então hoje no Brasil nós temos uma organização Fairtrade brasileira, que se chama Fairtrade Brasil. Isso aqui foi uma foto do lançamento no Rio de Janeiro, dia 25 de março. Qual é a intenção da Fairtrade Brasil? É fazer com que a gente consiga colocar produtos Fairtrade nas gôndolas dos supermercados dentro do Brasil, não ficar tanto na dependência de exportação. Então essa é a ideia daqui a alguns anos, a gente começar a achar mais cafés nas gôndolas dos supermercados, mais cafés Fairtrade nas cafeterias, é criar o mercado Fairtrade nacional. Então isso também é uma oportunidade que vocês têm que estar de olho e da mesma forma, vai demandar qualidade do mesmo jeito. Talvez facilite a inserção de alguns produtos peneira mais baixa, que eu vou fazer um café torrado e moído, que eu não vou precisar de aspecto grande, eu consigo colocar grinder, eu consigo colocar café de peneira um pouco menor nesse mercado brasileiro, que é o consumo maior de café moído. Então talvez isso é um outro nicho de mercado, uma nova oportunidade que vocês vão ter.
Isso, repito, vai demorar um pouquinho para se consolidar ainda, mas é uma tendência. Espero não ter cansado os senhores. Obrigado pela paciência. Cadê o mestre de cerimônia? Vamos lá.